Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e hoje eu recebi no WhatsApp a seguinte indagação. Felipe, fui pagar meu condomínio com atraso, mas devo, não nego, vou pagar agora. E aí o condomínio está me passando uma cobrança a título de multa de 20% do débito, ou seja, daquela cota que está em aberto. E aí me perguntaram se isso seria legal, né? Nós, inclusive, estamos vivendo aí um momento de pandemia ainda e me perguntaram se seria legal mesmo com a pandemia. Pessoal, a pandemia, na verdade, não é a resposta para a gente chegar nessa solução aqui, tá? O que nós temos que buscar inicialmente é entender da onde que vinha essa cobrança, da onde que vem esses 20% a título de multa por inadimplemento do condomínio ali na data aprazada, na data correta do vencimento daquela cota condominial. E tudo isso era previsto lá no Código Civil anterior, que com o Código Civil de 2002, então a gente já tem bastante tempo aí com essa nova vigência. Entretanto, né, ainda temos em pleno 2021 pessoas indagando e sendo cobradas com o valor dessa taxa de juros lá, dessa taxa de multa lá de trás. Então, pessoal, o que a gente tem que trazer aqui para você a título de conhecimento é o que diz o artigo 1336 do nosso Código Civil atual vigente, tá? No seu parágrafo 1º, que diz que o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previsto, os de 1%. E o termo "e" admite que a gente some a taxa de juros, né, o valor de multa de até 2% sobre o débito. Então, não há que se falar de uma cobrança de taxa a título de multa de 20% ou sequer acima de 2%. Isso é totalmente contra o que diz o nosso Código Civil. E muitos condomínios, né, utilizam dessa cobrança superior, né, acima do patamar dos 2% do que diz a lei, porque diz que está lá na convenção de condomínio. Muitas convenções, de fato, são antigas e elas prevêem lá aquela multa acima dos 2%. E aí o que prevalece, Felipe? Convenção condominial ou então aí o que diz a própria lei? Pessoal, o entendimento que nós temos aí, embora você vai encontrar certa divergência em termos de posicionamento, o que a gente entende ser o que vai prevalecer nessa situação é o que está previsto na própria lei, né? Até mesmo porque o próprio condomínio, né, mesmo que a sua convenção seja antiga, né, muito antes do Código Civil atual, nós não podemos utilizar essa convenção antiga, né? Muitos condomínios, eles acabam se valendo do que a gente chama do direito adquirido, da coisa perfeita ali, do negócio jurídico perfeito, só que muitos doutrinadores e muitos precedentes nos mostram que o entendimento majoritário não seria esse, né? Seria de que a convenção condominial, na verdade, ela vai tratar de um instrumento sui generis, nos seus próprios termos, né? Não vai se equiparar a um ato jurídico perfeito, até porque o objetivo da convenção é estabelecer regras, normas em relação ali ao condomínio e não pode se sobrepor ao que diz a própria lei. E aí, pessoal, quando a gente tinha lá atrás, lá na alteração do Código Civil, que passou a valer o Código Civil de 2002, a gente tinha até muita divergência, né? Poxa, mas aí o cara estava com valores em atraso de 2002 a 2003. Como é que a gente vai cobrar isso? Né? E aí entendeu-se, né, em muitas oportunidades naquele momento que os débitos anteriores, né, à vigência do Código Civil de 2002 poderiam ser cobrados acima dos 2%, né? Isso justamente porque ainda não estava em vigor a lei nova. Entretanto, qualquer valor depois da vigência do Código Civil de 2002, mesmo que a convenção do condomínio estipule ali uma cobrança acima dos 2%, não poderia se igualar, se equiparar, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente, ter isso em conta. Tá aí a resposta que eu dei para o meu cliente hoje. Então coloquei o artigo dispositivo da lei, fiz essa explicação que eu estou fazendo para vocês e principalmente mostrando a origem, né? Porque esse valor de 20% não foi tirado de forma aleatória. É uma prática aí comum, mas antes do Código Civil atual. Espero que o conteúdo tenha ajudado. Fique com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.